Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu quero avisar que nós publicamos a última aula do módulo sobre a Odisseia do curso Mitologia na Arte. Então, quem nos apoia na modalidade Deus, de R$ 40 por mês, tem um curso completo sobre o clássico de Homero, narrado pelo professor Moreno, que mostra, ao longo da história, os principais quadros e obras de grandes artistas que retrataram um livro. Quem nos apoia na modalidade Deus tem acesso ao curso Mitologia na Arte, que conta com outros 3 módulos. Tem um sobre toda a saga de Troia, que inclui também a Ilíada. Tem um módulo sobre os heróis, que nós já narramos aqui nos episódios, mas lá você tem mais detalhes e, é claro, as obras de grandes artistas, como eu falei. E um módulo sobre os amores de Zeus com mortais, que povoaram, como já mostramos aqui, grande parte dos mitos gregos. Além do curso, quem apoia também tem direito a PDFs com conteúdos exclusivos de todos os episódios. São mais de 50 documentos, com quase 200 textos, para você se aprofundar em mitologia. Como a gente sempre diz, esse podcast é feito com muito amor e carinho por nós, mas dependemos exclusivamente do apoio dos ouvintes. Então, se você gosta do nosso podcast, se você quer que este podcast siga por mais tempo, e nós temos muita história para contar ainda, então considere apoiar em noitesgregas.com.br/apoiar. O link também está na descrição de todos os episódios do Noites Gregas, inclusive este que você está ouvindo agora. Caso você queira apenas nos ajudar pontualmente, pode também fazer um Pix em qualquer valor para a chave noitesgregas@gmail.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, amigos, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio eu publico um material extra. Textos, vídeos, áudios, de acesso exclusivo para aqueles que nos apoiam. Aliás, precisamos muito desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Como já aconteceu nos episódios anteriores, eu continuo a responder perguntas enviadas por nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um de nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o nosso oráculo. Bem, nesses episódios dedicados a Atena, o anterior e o próximo, que ela merece, nós estamos vendo como é que ela se relaciona com os outros deuses e a partir dessa relação vai ficando mais claro o seu papel. O fundamental é que ela tem uma função civilizatória. Nós vimos a disputa dela com Poseidon, o relacionamento, portanto, dela com o tio, uma disputa constante, e aquele affair com o Hefesto. E com esses dois ela está sempre relacionada, sempre está acontecendo alguma coisa envolvendo ela e os outros dois, e aí se vê claramente o que ela acrescenta à civilização grega. Veja, o Poseidon, como nós vimos, criou o cavalo. Ele é o senhor do cavalo, ele cria o cavalo, ele inventa o termo que se vocês quiserem. Mas Atena cria o arreio, ela cria a brida, ela cria a doma do cavalo. O que já é uma metáfora, aliás, da superioridade dela sobre o tio. O tio é impulsivo e violento e ela domina depois a invenção que simboliza o Poseidon. Poseidon domina o mar, comanda as ondas, as marés, mas Atena, ela cria o navio. Ela cria a arte da navegação, o leme, ou seja, ela sempre é a intervenção que vai melhorar a natureza. Ela é a representante da civilização. O Hefesto, que é o ferreiro divino, é hábil, fabrica todas as armas, artefatos, todos os objetos enfeites de metal, mas Atena inventa o carro com o eixo de bronze, tanto o carro de combate quanto o carro de transporte. Quer dizer que a função dela, inclusive com esses dois deuses, que ela dá sempre aos tombos, como se diz, a função dela é claramente de tornar o que é cru, o que é espontâneo simplesmente, o que é natureza bruta em civilização. Essa é a grande função dela.
Não por acaso, ela vai acompanhar todos os grandes heróis da Grécia. É uma função quase de companhia. A gente pode ver em muitas gravuras que representam cenas de Hércules ou cenas de Teseu, cenas de Perseu, eles atuando ou lutando contra monstros ou enfrentando os perigos, e ela do lado. Ela não tem nada naquela história, ela não está presente na narrativa daquele mito, mas ela está ali. Ela é uma espécie de sombra, de anjo da guarda dos heróis. Por isso também ela aparece muito, ela é muito multiplicada, porque ela aparece em muitas histórias mesmo, sempre protegendo os heróis nas suas aventuras. Como ela é a deusa da astúcia, a deusa da sabedoria, a maneira principal de ajudar, raramente é usando a força ou alguma coisa física, é dando um conselho. Ela é uma conselheira, que aliás a posição que ela está acostumada a exercer do lado do pai, que ela é a conselheira de Zeus. Ela acompanha o herói de perto, ela infunde coragem quando precisa, perseverança, porque os obstáculos e os monstros são o dia a dia do herói. A profissão do herói envolve todos esses riscos. Ela avisa de perigos ocultos que eles não estão enxergando, mostra qual é o objeto mágico que deve ser usado, ela sugere melhor rumo de ação. A gente pode equiparar, sem querer diminuir, evidente, nem ofender, a uma treinadora de heróis. É uma treinadora que nunca foi derrotada. Ela seria assim, se fosse um treinador de futebol, ela jamais sofreu uma derrota. Eu evitei usar aqui o termo em inglês para treinador, que é coach, porque tem sugestões que a Atena não merece. Por exemplo, o Belerofonte, todos esses heróis nós vamos depois ver nos seus episódios respectivos. Belerofonte, aquele que captura o Pégaso, é o único que monta um Pégaso. Ele, para conseguir, aliás, Pégaso que é filho de Poseidon também, né? Ele só consegue dominar o Pégaso com a ajuda de Atena. Veja como Atena está sempre na sombra do tio. Ela fornece a ele uma brida de ouro, um buçal de ouro, e com isso ele consegue montar no Pégaso. Perseu, que vai cortar a cabeça da Medusa, que é uma das grandes aventuras da mitologia, cheia de significados até hoje ainda não bem explorados, ele está completamente desaparelhado para enfrentar aquele monstro, né, que é aquela mulher com cabelos de serpentes que paralisa com o olhar quem quer que ponha os olhos nos olhos dela. Ela vai dar para ele um kit, o kit Medusa, o escudo dela, ela vai emprestar o escudo dela, as sandálias, aquelas de asinhas do Hermes, ela consegue, o Hermes empresta. Uma foice de diamante, que é para cortar a cabeça. Pede ao Hades o capacete da invisibilidade e um bornal mágico, que é para carregar a cabeça depois de decepada, sem ter efeito de matar os outros. Quer dizer, ela faz todo um acompanhamento do Perseu, ensina como fazer, diz onde conseguir, quer dizer, ela não vai junto. Mas ela faz tudo o que é necessário, e tanto que depois ela cobra, né, como nós vamos ver, a cabeça da Medusa, que ela vai usar para sempre no seu escudo. A figura do seu escudo sempre estará lá, a cabeça da Medusa. Em outros casos, ela põe na égide, né, que é aquela espécie de chale que ela usa, um chale de guerreira. Seria hoje quase um desses lenços que os soldados do deserto usam, o kefi ou o shemag. Parecido, com borlas e tudo. Só que no caso dela tem a cabeça da Medusa. Ela vai ajudar os argonautas, todos são aventuras que nós vamos ver. Os argonautas que partem, lembra, em busca do Velocino de Ouro, chefiados por Jasão. Ela constrói o navio. Ela é a arquiteta construtora do navio. E o navio tem uma proa, aquela figura de proa que fala, na verdade quem fala é a Atena, dando instruções. Só falta um GPS, ela tem um computador de bordo que é a Atena. Ela convence Zeus a deixar Ulisses voltar para casa. Ele está preso na ilha de Calipso. A Odisseia começa exatamente com Atena falando com o pai e dizendo, olha, está na hora de Ulisses voltar. E ela vai convencer Zeus, inclusive, e vai acompanhar o Ulisses em todo o seu trajeto, protegendo-o. Só vai realmente se afastar dele quando ele finalmente restabeleceu a ordem na casa dele. Dá para dizer, inclusive, que se não fosse Atena, não existiria a Odisseia. A Odisseia é exatamente o trajeto de Atena acompanhando Ulisses. Ela protege o Hércules, e o Hércules é o seu irmãozinho. Quando nasce o Hércules, ele é um bebê
um bebê hercúleo, vamos dizer assim, mas ela é irmão pequenininho da Atena, é filho de Zeus. Ela protege o Hércules, inclusive, das traições de Hera, inclusive levando o Hércules para mamar no seio de Hera e com isso conseguir aumentar a sua força, como nós vamos ver depois, é um belo episódio, aliás. É tão forte essa importância que alguém já disse que a primeira providência para ser herói na Grécia, quem quer que quisesse ser herói da Grécia, tinha que estar primeiro do lado do bem, porque herói tem que estar do lado do bem, e segundo, fundamental, conseguir conquistar o apoio de Atena. Sem o apoio dela, os heróis não floresceriam. Por isso que ela está nas aventuras de todos eles. Os castigos dela, já que esse episódio fala do lado negro de Atena, ela também tem fúrias, né? Os castigos dela são terríveis. Eu acabei de mencionar a Medusa, pois a Medusa foi ela que produziu. A Medusa é uma ninfa linda, belíssima, que sacerdotisa de um dos templos de Atena. E ela tem cabelos maravilhosos, dos quais ela se orgulha. E ela é seduzida por Poseidon. Veja, Poseidon e Atena e Poseidon estão sempre aos trancos. O Poseidon a seduz e alguns dizem que foi no próprio templo de Atena. Não esquecendo que nos templos gregos o templo era a morada do deus. Não era para o fiel entrar, o fiel ficava do lado de fora. Não é como a nossa mesquita ou nossa igreja. Então ali, quando a estátua de um deus está ali dentro, Deus está ali dentro. Inclusive há várias passagens em que as pessoas vão pedir a Deus, qualquer que seja o Deus do momento, e ele dá um sinal que ele ouviu, que ele vai cumprir ou vai atender a súplica dos seus fiéis. Então, aquele espaço sagrado, nada pode acontecer. Ali é um lugar protegido. Lembro que muitos lugares tinham até onde depositar tesouros ali, porque ninguém ia mexer no tesouro dentro de um templo guarnecido por um deus. Então, essa é uma das versões. Eles tiveram um ato sexual dentro do próprio templo e a própria Atena, indignada, tapa os olhos virginais com o escudo. Ela não quer assistir à cena. Outro é que a Medusa seria uma moça tão bonita que teve aquela imprudência de dizer, ou de se jactar de ser mais bonita ou tão bonita quanto a Atena. Isso nós vimos em vários episódios, vamos ver em muitos outros. A simples comparação de um mortal com um deus vai acarretar a vingança, assim, geralmente furiosa e desproporcional desse deus. Se alguém disser que joga carta melhor que Apolo, pronto, está ferrado. Claro que Apolo não joga carta, mas que toca lira melhor que Apolo. As sereias dizem que cantam melhor que as musas, pronto, estão perdidas. Alguém diz, nem foi a própria, alguém diz que a Psique seria quase uma Afrodite na Terra. Afrodite já vai atrás, é terrível isso. Então, poderia ter sido essa a segunda hipótese. A Medusa se jactava de ser tão bonita, então a Atena deu um jeito, principalmente nos seus cabelos. Transforma os seus cabelos em serpentes vivas, que sibilam todo o tempo, e o seu rosto fica um rosto terrível, um rosto sinistro, com os olhos, estranho, porque a Atena tem os olhos brilhantes, né, mas com olhos que petrificam quem olhar fixo para eles. Então, essa é uma das vinganças de Atena, e é curioso que depois ela vai ajudar o Perseu, como nós vamos ver na história da Medusa, vai ajudar o Perseu a cortar a cabeça da Medusa e vai fazer questão de colocar a Medusa no seu modelito que ela usa. Isso tem uma consequência, esse episódio, além de todas as consequências que o mito da Medusa trará e as discussões que a gente vai ter. Até o Freud, né, fala muito na Medusa, o pessoal da área psique me ouve sabe muito bem. Tem uma consequência interessante, a produção de uma flauta. Veja, a Atena é a deusa da invenção. Ela inventou o tear, ela inventou a casa. Dizem que ela inventou o número da casa, que coisa curiosa, né? Ela inventou a carruagem, o carro de combate e assim por diante. E um dia ela encontra 2 ossos de veado ocos.
estão jogados ao tempo e ficaram ocos. E ela tem a ideia de fazer buracos espaçados e juntá-los por uma ponta, a outra ponta fica separada, mas numa ponta se juntam e ela faz uma flauta, um tipo de flauta que a gente não conhece mais, chamado aulos. Aulos é a flauta talvez mais popular da Grécia, não é como a gente pensa aquela flauta de Pan, que são aqueles vários tubinhos que vão diminuindo de tamanho e vão mudando a nota. É uma flauta dupla, com 2 hastes, com uma palheta que toca e que ela começa a experimentar e a mudar aqui o tamanho do buraco e a posição e acha agradabilíssimo o som. Até porque ela acha que imita o som das irmãs da Medusa quando viram que ela tinha sido decapitada. As górgonas, elas emitem um som sinistro, uivos e silvos. E a Atena então se compraz tocando aquela sua flautinha que ela acabou de inventar. Ora, ela resolve apresentar ao Olimpo. Um pouco infantil, ela vai mostrar no banquete lá do Olimpo. Olha só o que eu fiz, olha só como eu toco. E quando ela começa a tocar, as duas, a Hera e a Afrodite, o trio, né, riem meio escondidos assim, riem tapando a mão com a boca e ela vai lá saber por quê. E elas dizem, olha, amigue, o som é muito bom, só que já te olhasse no espelho, já te visse tocando a flauta, visse como é que fica o teu rosto quando tu sopra nessa flauta? E a Atena, imediatamente, né, desconfiada, vai procurar alguma água aí tranquila, de algum regato na sombra, para que forme uma superfície espelhada e se olha e vê estranhíssimo a figura dela com as bochechas infladas e aquela flauta saindo do meio. Alguns dizem que há toda uma simbologia fálica, mas é enxergar um pouco demais. Ela se acha feia, ridícula e diz, não vou tocar mais isso aqui, nunca mais. A Atena também tem vaidade. E ela joga fora e alguém que tinha ouvido ela tocar, que é um sátiro, o Marcias, fica fascinado que ela jogou fora, vai lá e pega e começa a ensaiar e se torna um grande tocador de flauta. O que vai levá-lo um dia a se defrontar com Apolo, numa cena que nós vamos ver trágica, né, evidentemente para o Marcias, porque ele resolve disputar quem toca melhor. Vejam, está ligada à Medusa, portanto, a invenção do aulos, que juntamente com a lira são os 2 instrumentos, né, que mais aparecem na mitologia. Mas o mais significativo episódio da ira dela, como ela é rígida, é com a Aracne. Nós sabemos, falei várias vezes, que Atena é a deusa que preside a tecelagem, as artes da costura, do bordado, do tecido, que é uma das atividades fundamentais da mulher grega. E a Aracne, que é uma moça pobre, mas ela ela consegue uma qualidade de trabalho impressionante. Todo mundo, as ninfas chegam a sair da floresta, saem das águas, das fontes, para vê-la trabalhar no tear. Porque ela não só tece, como ela, ao tecer, borda. Ela faz verdadeiras maravilhas. E, evidentemente, quem a vê cardando a lã, enrolando os fios, misturando as cores, obviamente qualquer pessoa diria que ela teve um grande dom que Atena lhe deu, já que Atena é a deusa que propicia esse tipo de atividade. Só que a moça arrogante não admite essa mãe espiritual, ela não admite que ela tenha recebido o dom de uma deusa. Não é presente de ninguém. Ela é assim. Ela está cometendo aquele pecado que o grego evitava muito, que era o pecado da híbris. A híbris, como dizem, é traduzido melhor por desmedida, né? Quando a pessoa perde o limite e ameaça, portanto, entrar no limite divino. Isso é uma coisa muito comum e muito importante na cultura grega. Eles se deram conta de uma coisa óbvia, que muita gente até hoje não se deu conta. Todos os seres que vieram para o planeta, todos têm a sua própria medida, menos o homem. Nenhum animal é desmedido, nenhum elefante come mais do que deve, nenhum macaco colhe mais fruta do que precisa. O ser humano, sim. Então, o grego
principalmente com uma religião que não era repressiva, ele criou essa noção em toda parte que tem que saber onde está o limite. É um ser em busca do limite. É isso também que torna a civilização grega admirável. E uma das coisas que eles conceberam é essa ideia de que há uma medida certa e que depois disso o homem vai sofrer as consequências. Ele que cuide. A Aracne, com a sua arrogância, claramente está atravessando o limite. Que ela dispute comigo, então, chega a dizer ela em voz alta, que ela vem aqui. Se ela que me deu esse dom, vamos ver quem é quem. Bom, Atena fica furiosa, mas ela é uma deusa do bem, ela não é uma deusa do mal. Ela se transforma numa velhinha bem grisalha, apoiada num bordãozinho, num cajadinho, e vai falar com a Aracne, alegando experiência, velhice, as coisas que a vida me ensinou. E ela diz, olha, minha filha, uma das coisas que eu aprendi é que tem que ter prudência. Olha, tu vais brilhar aqui no mundo dos homens, tu vais ser a rainha dos teares. Mas não te meças contra uma deusa. Vai devagar. Pede perdão a ela. Pede perdão que eu garanto que ela vai te poupar. Está dando uma chance da Aracne voltar atrás. Mas a Aracne reage de uma maneira estúpida. Só não dá na velhinha porque não vai agredir uma idosa, uma anciã. Mas ela grita com ela. Tu és velha demais. Perdeste o miolo. Tu viste tempo demais e os anos te deixaram assim. Vai falar com a tua filha, vai aconselhar tuas filhas, as mulheres dos teus filhos. Eu não preciso. A minha opinião basta. Conhecemos a atitude. A Aracne está pedindo 3 vias, formulário e e-mail, está pedindo para ser castigada. Não tem chance. E por que a Atena não vem aqui? Por que ela não vem sozinha? Por que ela hesita em competir comigo? Bom, aí a Atena abandona o seu disfarce de velha e diz, ela veio sim, ela está aqui. E aparece em todo o seu esplendor. Claro que as ninfas em volta estavam ali assistindo ao trabalho da Aracne. As ninfas se ajoelharam imediatamente, respeitosas. Ali está a Atena. A Aracne se manteve em pé, mas isso é o Ovídio que conta, né? Só o Ovídio para ter essa sutileza. Ela chega a ter aquela ruborizada leve, que ela sente que a coisa ficou feia. Mas ela é topetuda, ela não se entrega. Não pensou em mudar de atitude. E nem a Atena também pensou em tentar de novo. Não, já viu que não tem remédio. Vai ser mesmo nas vias de fato. Então cada uma vai tecer, cada uma tem um tear, parece um show de TV, cada uma vai tecer e para ver quem tece o melhor trabalho. Bom, Atena, profissional, é deusa, ela tece a cidade de Atenas, porque ela é cidadã, os deuses sentados nos tronos e entre eles bordou a oliveira, que tinha produzido, mostrando os deuses protegendo a cidade no alto e coroando o trabalho. Ela retratou Nike, a vitória. Aliás, eu tenho uma pergunta hoje sobre a Nike, depois nós vamos ver nas perguntas. E além disso, Dinhapa, para dar um aviso para a Aracne, ela colocou nos 4 cantos da tapeçaria, são uma tapeçaria sempre quadrada ou retangular, em cada canto ela colocou cenas daqueles que ofenderam os deuses. Quer dizer, com um aviso em cada canto tinha assim, olha só o que aconteceu. Desenhos de 4 cenas de simples mortais como a Aracne que ousaram desafiar os deuses e foram punidos. No mínimo para que ela se desse conta, para abrir os olhos. Olha só o que aconteceu com essas 4 pessoas. A Aracne estava absorta no trabalho e nem deu bola. O que ela teceu? Ela fez uma maravilhosa tapeçaria, fez quase um painel, com os casos amorosos de Zeus. A ninfa Europa sendo raptada, nas figuras do touro, a Leda, que ele seduziu na figura do cisne, a Alquimena, que ele seduziu assumindo a forma do marido, que vai ser a mãe de Hércules. Aliás, parece que a Aracne andou vendo as nossas aulas de mitologia na arte, exatamente. A Europa, a Leda, a Danae,
que ele fecundou na forma de chuva dourada, que não é o que as pessoas vulgares pensam, mas é uma chuva de ouro mesmo, nós vamos ver depois isso aí. E assim por diante. Então ela fez um painel dos amores de Zeus, que já é um painel de tamanho de aeroporto, assim, para caber os amores de Zeus. E não contente, ela colocou as outras conquistas dos deuses, do Poseidon, do Apolo, do Diónisos e do próprio Crono, botou o próprio Crono seduzindo a Filira. Lembra que apareceu numa pergunta no episódio anterior, que vai ser a mãe do centauro Quirón, como nós vimos. E em volta de tudo ainda bordou um debrum de flores e de folhas de trepadeira. Não houve disputa, não houve julgamento quem era mais bonito, qual era mais bonito. Atena olhou o trabalho de Aracne e teve, não tinha falha alguma, mas ela teve um ataque de fúria, assim que parece impensável para uma deusa. Ela rasgou em vários pedaços toda aquela tapeçaria de Aracne, pegou aquele fuso de madeira do tear e bateu 3, 4, 5 vezes na testa de Aracne, encheu-a de pancada. E a Aracne, sentindo que estava perdida, né, realmente aí ela sentiu que tinha passado mesmo do ponto, ela corre e faz um laço para se enforcar. Como vamos ver na mitologia, a maior parte das mulheres da mitologia, quando se matam, ou se atiram de um lugar alto ou se enforcam. Ela faz um laço para se enforcar e já está a corda se apertando no pescoço quando Atena segura, sustenta o seu peso e impede que a corda feche em volta do pescoço dela. E diz a Atena: vive, tu vais viver. Sim, vais viver, mas vai te arrepender disso, garota perversa. E o teu castigo vai passar para todos os teus descendentes. E borrifa nela uma droga misteriosa, poderosa, que faz todo o cabelo dela cair. Isso é o de menos, pode ter certeza. Faz todo o cabelo dela cair e com ele o nariz e as orelhas também caem. A cabeça encolhe, fica pequenininha. E em vez de pernas surgem dedos finos, alinhados do lado. O corpo agora vira uma imensa barriga, do qual sai um fio fino, como uma aranha. Ela começa a tecer sua teia com a mesma habilidade que tinha a Aracne, que foi sua perdição. Ela foi transformada numa aranha, e de onde se formou o nome da sua descendência, que são os aracnídeos, são os descendentes de Aracne. Esse foi um dos castigos mais cruéis de Atena. Alguns diriam que é justo, porque ela deu chances, mas realmente ela, quase que a deusa aqui, cometeu a híbris, ultrapassou o limite do tolerável. Mas de onde veio essa fúria de Atena? Por acaso ela achou que o trabalho de Aracne era melhor que o dela? Talvez nem fosse. O problema é bem outro. O tema do trabalho da Aracne é que é o problema. Os amores de Zeus, os amores adulterinos do pai dela. Atena tem uma relação muito complicada com o pai. Ao ver aquilo ali tão bem desenhado, tão bem retratado, que seriam os crimes dos deuses, segundo alguns filósofos mais tarde, que diziam que era um absurdo eles serem tão promíscuos, terem relações adúlteras. Exatamente ao ver aquilo ali, ela não tolerou o trabalho. Não foi certamente por ser mais bonito, mas não foi pela forma, vamos dizer assim. Ela foi uma crítica literária pelo conteúdo. Atena puniu Aracne por lembrar a ela que o pai dela era assim. Vamos às perguntas de hoje. Temos duas. A primeira, do Ricardo, de Criciúma. Oi, meu nome é Ricardo, eu sou de Criciúma. Meu cunhado disse que a Nike, aquela marca de tênis, é uma palavra japonesa que significa vitória. Mas eu li em algum lugar, eu não me lembro aonde, que ela vem da mitologia grega. Por que o oráculo diz? Olha, Ricardo, na verdade essa palavra é realmente de origem grega. O tênis Nike, os japoneses foram buscar na deusa Nike. A mesma grafia, só que a pronúncia não é a moda inglesa. Nike é a deusa da vitória. A deusa da vitória, ela não é uma deusa que tenha participação em mitos como nós tivemos até agora nos episódios, mas ela representa a vitória. E ela, sempre que houve vitórias na Grécia, faziam estátuas
maravilhosas. Uma delas você vai ver no Louvre, e vai estar no material exclusivo também, que é a Vitória de Samotrácia. A Vitória de Samotrácia, belíssima, só não tem a cabeça a estátua, uma das estátuas mais bonitas que chegou a nós da antiguidade. Ela tem asas, as asas da Vitória, e ela sempre esteve associada também a Atena, como você viu no episódio anterior, porque ela é a deusa que vence no combate. Na Acrópole de Atenas, na cidade de Atenas, na Acrópole, se cultuava uma das modalidades, uma das características da deusa, que era Athena Nike, a Atena associada à vitória. Só que essa vitória não tinha asas, que é um ingrediente, um equipamento quase obrigatório nas representações. Então ela era chamada de Nike Apteros, a Nike sem asas. E claro que, como todo mito, alguém já encontrou uma explicação. Eles tinham feito ela assim, sem asas, para que ela nunca voasse dali, que ela nunca saísse da Acrópole e continuasse sempre presente ali defendendo a cidade de Atenas. Então o teu tênis realmente é o tênis da vitória. Agora a pergunta de Fabiane, de São Paulo. Aqui é Fabiane, de São Paulo. Parabéns pelo podcast, está ótimo. Professor, o senhor não falou, e se falou eu não ouvi, sobre algum filho que Zeus teve com Hera. Afinal, eles tiveram filhos juntos ou foi cada um por sua conta? Sim, Fabiane. Zeus e Hera tiveram filhos, sim. Sempre que parece que não. Na verdade, eles resolveram partir para empresas autônomas. Zeus teve a Atena e a Hera teve o Hefesto. Mas e o casal? O casal teve 3 filhos, pelo menos dentro das narrativas mitológicas, todos mais ou menos concordam. Um é o Ares, o deus da guerra, que não é muito bem quisto por Zeus, não, porque Zeus o acha sanguinário demais. Ele gosta do derramamento de sangue. Ele diz, às vezes, tu tens a índole da tua mãe, aquela conversa ainda que a gente conhece. Um é o Ares. Outra é uma deusa já do segundo escalão, a Ilítia. A Ilítia é a deusa dos partos, a deusa que facilita ou dificulta os partos. Inclusive, Hera usa os serviços da Ilítia quando ela quer punir alguém ou quer atrasar o nascimento de alguma criança, como ela vai fazer no caso de Hércules, que ela quer que nasça antes de Hércules, o Euristeu, que com isso, tendo nascido primeiro, passaria a ter o poder sobre o Hércules. Então temos a Ilítia. E a terceira é uma deusa muito pouco conhecida, quase não se menciona, é a filha deles, jovem, a Hebe. A Hebe que tornou-se a deusa da juventude. Temos hoje, inclusive, uma especialidade médica que é o ebiatra, que é a médica de adolescentes. Hebe, a deusa da juventude, que no final da história de Hércules, nós vamos ver, vai casar com Hércules. Ali que ela sai da sombra do pai e da mãe. Então, 3 filhos do casal, realmente, registrados no cartório: Ares, Ilítia e Hebe. No próximo episódio, que será o último dessa série de 3 que falam de Atena, vamos ver a Atena como a deusa da justiça, a sua grande contribuição para a justiça até hoje e para a democracia. Olá, amigos! Chegamos agora ao 3º ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as Metamorfoses de Ovídio e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br/apoiar, o link está na descrição desse episódio, e veja como você pode ajudar. Um abraço.